agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor e ministrando a palavra, santa e bendita palavra de Deus. Amém. Meu óculos. Sem óculos não dá. Aleluia. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, obrigado, irmão, você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração. Ele tem falado alguma coisa ao meu coração de forma especial. Na última vez que eu ministrei a palavra aqui, eu me lembro, sim, vagamente, que eu disse que era para tirar da gaveta os projetos, né? Foi isso? Eu não sei em que data foi. Que data foi, irmã Carol? No domingo, numa quinta-feira, né? E é o que Deus tem falado ao meu coração. E agora, né, eu orando a Deus e pedi uma palavra, e Ele me endereçou para o livro de Neemias. Todos acharam o livro de Neemias? Está aí depois do livro das Crônicas. Se abre aí no livro das Crônicas. Depois do livro das Crônicas vem Esdras, e depois aí vem Neemias. Abra, acompanhe, tá? Neemias, o tema está no capítulo de número 6, tá? Abra sua Bíblia no capítulo número 6 e nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, né? Mas não feche sua Bíblia, tá? Mantenha ela aberta e nós vamos saborear um pouquinho da palavra do Senhor. Ela sempre vai trazer edificação para a nossa vida. Neemias, capítulo de número 6, no verso de número 1 até o número 3. E diz assim a santa e bendita palavra de Deus: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos, que eu, Neemias, tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda, até que esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentar me fazer mal. Versículo de número 3: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Amém? Vamos todos juntos falar a parte B desse versículo 3? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E nesse tema, né? Estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Neemias, ele tinha um objetivo. Neemias, ele era um homem que nós precisávamos conhecer, irmãos. Todos nós. O Neemias está lá em São Paulo. Nós tínhamos que alugar um ônibus, fretar e ia conhecer ele. Tamanha a envergadura e a determinação desse homem. Um homem diferente, um homem com qualidades ímpares. Se nós observarmos na Bíblia, para dizer, e o livro de Neemias? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos leram o livro de Neemias? Bem atentamente. Mas às vezes a Bíblia nos mostra só um sombreado do que é aquele homem, né? Porque o livro já tem o nome Neemias. Quer dizer, alguma coisa especial esse homem fez. Alguns atributos nós temos que aprender com ele, né? E nós vamos caminhar, vai ser rápido, mas nós vamos tentar mostrar aquilo que Neemias pode nos oferecer hoje, para que nós possamos aprender a ter essa tenacidade. Porque o tema dessa mensagem qual que é?
estou numa grande obra e eu não posso descer. Neemias falou assim: ó, não adianta vocês tentar me distrair não, viu? Não adianta vocês tentar vir por trás, né? Porque nesses 3 primeiros versículos os inimigos estavam querendo tirar a atenção dele. Mas ele falou assim: ó, não vem não. Não adianta vocês quererem vir tirar minha atenção, porque eu estou numa grande obra e eu não posso descer. Não feche a sua Bíblia, mantenha aberta. E nós vamos ver por que esse homem, com uma qualidade ímpar, né, ele chegou a esse ponto determinante de ninguém mover a fé dele. Porque muitas vezes a nossa fé, ela é movida pela pressão. As pessoas começam a nos pressionar, e o que acontece conosco? Acho que, irmão, ora por mim, está numa perseguição, acho que hoje eu não vou na igreja. As pessoas começam a desfalecer devido à pressão. Neemias não. Neemias ele não tinha esse problema não. Falou: desce aqui no Vale do Ono. Os inimigos querem sempre levar a gente para o vale, né? Mas Deus, ele quer sempre nos colocar no topo. E Neemias, ele entendia essa questão espiritual. Ele falou: para que eu vou perder tempo se eu já estou? Porque ele falou assim: estou numa grande obra e não posso descer. Quer dizer, ele estava no alto, né? Ele falou assim: ó, eu estou aqui no... para que eu vou arrumar rolo embaixo? E muitas vezes a gente fica escutando vozes, né? Que elas estão lá embaixo, estão perdido, caído, desviado, e a gente tem que descer para tomar conta de situações que muitas vezes nós temos que simplesmente fazer igual a Neemias. Ó, eu estou numa grande obra, eu não posso tirar minha atenção naquilo que eu estou para ter que tomar conta de você, né? Você não quer conserto, você é inimigo, você traz transtorno, né? Mas Neemias, ele se encheu de robustez espiritual. É que muitas vezes nós precisamos ser robusto espiritualmente. Eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia, eu também já li a Bíblia, mas eu preciso ser robusto igual Neemias, a ponto de nos momentos mais difíceis a gente ter a capacidade, a tenacidade, a fé de Neemias. Meu irmão, eu estou com um problema sério, mas eu não posso descer, eu não posso desviar minha atenção daquilo que eu estou. Como é que está a tua fé? Porque tem muitas vezes que você está caminhando, está forte, mas tem hora que parece que você está fraco, e qualquer coisinha é suficiente para te derrubar. Dá um tapinha assim, derruba. Mas Neemias não. Neemias, Carol, ele: não, vocês não vão me levar para o vale não, né? São os amigos que não têm compromisso, pessoas que não têm caráter, elas querem trazer você para o vale, né? Mas Neemias falou assim: não, no vale eu não vou, eu já estou aqui em cima, para que eu vou descer, né? E eu estou numa grande obra e não posso descer. E por que ele não podia parar? Meu culto e a minha pregação é meio ensino, né? E por que ele estava tão determinante a não parar? Né? Ele tinha um objetivo, né? E esse objetivo começou lá no capítulo de número 1. Vamos ver? Vamos lá, capítulo de número 1. Ele tinha um problema a ser resolvido. No capítulo de número 1, nós vamos aprender coisas extraordinárias. Do versículo do 1 até o 4, nós vamos fazer uma leitura dele. Fala assim: mas por que ele era tão robusto espiritualmente? E nós vamos aprender aqui, ó, né? Esse daqui é um princípio que nós devemos ter, né? E diz assim, ó, no capítulo 1, no versículo 1: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E aí no versículo 3 veio a resposta: e disseram-me: o restante que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, nesse momento, ele estava privilegiado financeiramente. No seu trabalho, nas suas finanças. Mas ele era cativo, mas ele estava ao lado do rei, servindo o rei. Ele era o homem que servia o rei. Ele estava lá. Tinha todo o privilégio, toda a pompa. Primeiro, ele andava mal vestido? Comia mal? Não. Comia do bom e do melhor, desfrutava de todas as benesses do palácio. Tinha trânsito livre, porque ele era o fiel do rei, né? Então ele tinha todos os privilégios possíveis e imagináveis, né? O rei ia comer, quem comia primeiro? Era ele que experimentava a comida do rei, para ver se não estava envenenada, se não acontecia alguma coisa. E ele estava, vamos se dizer, no auge, né, da sua, no glamour do seu trabalho. Mas aí chega duas pessoas de Jerusalém e ele faz uma pergunta que é muito, às vezes nós fazemos e não conseguimos ter o sentimento de Neemias. Quem já perguntou para outra pessoa assim, falou assim, como é que você vai, pastor Alessandro? Né? Aí o pastor faz aquela resposta: ô pastor Sidney, rapaz, em casa está faltando arroz, feijão, está faltando as coisas. Rapaz, mas vai dar tudo certo, viu, pastor? Né? E muitas vezes nós fazemos perguntas para pessoas que estão necessitadas e nós deveríamos responder e nós não respondemos. Nós não queremos pegar o peso, nós não queremos pegar a prova do outro, né? Ou a necessidade, melhor dizendo, do outro, e estender a mão e ajudar. A gente pergunta, mas por perguntar. Agora Neemias não, irmão, nós temos que aprender com ele. Como é que foi aí? Vamos ver a história aí? Qual foi a pergunta dele? Vamos lá? Vamos aprender com a Bíblia? Versículo 2, parte B, como é que foi? E perguntei-lhes, quem foi Neemias? Pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E aí qual que foi a resposta? Lá o negócio está feio, né? Lá restaram do cativeiro, lá na província. Qual que foi o diagnóstico? Eles estão em grande miséria e desprezado. E aí tem mais, não parou por aí. Ele falou assim, e tem mais um detalhe: o muro de Jerusalém está fendido. O que significa um muro de Jerusalém fendido, irmãos? O inimigo podia entrar e sair a hora que quisesse. Eles estavam vulneráveis, né? E ainda tinha mais outra situação: e as portas estão queimadas a fogo. Quem já viu um escombro, um incêndio? Qual é o aspecto que dá? Olha que lixo, olha que coisa desprezível, né? Então Neemias fez uma pergunta e teve uma resposta. Qual foi a resposta? A mais negativa possível. O povo está em grande miséria e desprezo, os muros estão fendidos e as portas estão queimadas a fogo. O bonito de Neemias, por isso que eu falo, a robustez espiritual de Neemias é para poucos, viu, irmão? Às vezes acha que o livro de Neemias é só um livro, né? Passa correndo no livro de Neemias. Nós temos que parar, nós temos que aprender com Neemias. Qual foi a reação de Neemias? Versículo de número 3. Qual foi? Não, no versículo de número 4. Qual que foi? E sucedeu que, ouvindo eu quem? Neemias, estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, irmãos. Não foi por minuto, não foi por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. A capacidade de Neemias de sentir o desprezo do outro, chama altruísmo essa palavra. É quando você sente aquilo que a pessoa está passando. Estou com câncer. Aí você se sensibiliza.
Você toma aquela dor para você. E aquilo ali vai mexer com o fundo da tua alma. Assim como mexeu com Neemias. Neemias perguntou, teve uma resposta, e a resposta entrou aos ouvidos dele e desceu ao seu coração. Não é possível. Eu não estou entendendo. Lamentei por muitos dias. Orei e jejuei. Olha só o que é um homem de Deus, irmãos. Muitas vezes nós vemos a necessidade, sabemos que a pessoa está com necessidade e nós nem oramos por ela. Nós precisamos aprender com Neemias. Neemias é um ícone. Neemias é uma pessoa especial, irmão. Uma pessoa de um caráter e de uma fé ímpar. Ele sabia quem era Deus, sabia o que era dor alheia, sabia se posicionar. Ele era funcionário de quem? Do rei. Aqui tem uma. Bom, quem estiver escutando essa mensagem, ele vai entender bem o que o Espírito Santo de Deus quer falar para cada um de nós. Não importa o tanto que você prospere, não importa o tanto de dinheiro que você tenha, não importa se você está passando a melhor fase da sua vida. Neemias era esse homem, estava experimentando o melhor, só que o coração dele não estava afiado naquilo que ele tinha, mas daquilo que Deus iria usar ele. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. Às vezes a pessoa ganha um pouquinho de dinheiro, rapaz, você não encontra ele nunca mais, não te visita mais, já não é mais aquela pessoa que era quando não tinha nada. Quando não tinha nada, rapaz, estava na sua casa, com a família, mas agora, ele muda, né? Os valores mexem com ele. Por que os valores mexem com ele? Porque ele não tem valores espirituais. Ele não conseguiu estabelecer metas com o Criador. Ele não sabe ainda quem é Deus. Ele se inclinou a amar mais o dinheiro do que as coisas de Deus. Ele não enxerga o sofrimento. Um dia ele passou necessidade e alguém atendeu ele. Agora ele tem dinheiro e ele não atende a necessidade de ninguém. Mas Neemias não. Neemias, um homem, eu imagino que ele andava perfumado, andava bem vestido, barbeado, cabelo cortado, tudo que pode um homem ter de bom, eu acredito que Neemias tinha. O que Neemias ele nos mostra é o seguinte: além de ele ser bonito por fora, ele era bonito por dentro. Isso é o que nós devemos ser, irmãos. Bonitos por fora e bonitos por dentro. É o que Deus exige de mim e de você. Porque Deus ele olha para você, ele não está olhando por aquilo que você veste ou por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, por aquilo que Ele pode te usar. E eu acredito do fundo da minha alma, meus irmãos, que quando ele, no versículo número 4, que ele escuta e lamenta, Deus está contemplando ele. Deus contempla os homens que têm o coração quebrantado. E agora Neemias ele faz um propósito. Eu não posso deixar essa coisa desse jeito, porque muitas vezes a gente chora até e tal, mas logo passa. É assim, o homem é assim. Infelizmente o homem é assim. Na hora ele amolece o coração, mas daqui a pouco o que acontece? Que nem cimento, a hora que vê água, endurece. Acho que alguém atendeu a necessidade do irmão. Mas não, irmão, se Deus escolheu você, faça, estenda a mão. Se você está no momento privilegiado da tua vida, deixa Deus te usar. Diz que quem aperfeiçoa, escute bem isso, irmãos, você que nos assiste, quem aperfeiçoa o rico, é bíblico, viu? Sabe quem que é? Está na Bíblia, é o pobre. Por isso que ele fala assim: nunca faltará pobre sobre a terra. Para quê? Para aprimorar o rico avarento, irmão, para colocar ele em ordem, alinhar a vida dele.
porque ele pensa que tudo aquilo que ele tem é só dele. E você vai pedir, não, hoje eu já ajudei muita gente. Meu irmão, você foi levantado para ajudar, e logo é um monte de gente. Tamanha a tua envergadura, maior vai ser a cobrança. Não adianta. A conta você não vai acertar comigo, você vai acertar com Deus. Rapaz, para que eu prosperei você? Para você se encher de bem? Para você alargar as tuas tendas e ver os outros do lado sofrendo? Mas Neemias não. Isso que eu acho lindo nele. Neemias, ele fala, rapaz, não importa onde que eu estou, não importa que eu estou comendo do melhor, mas meus irmãos estão com fome, estão famintos. E agora ele faz um propósito. Quer prosperar na tua obra? Quer prosperar? Agora vai vir a receita, pastor. Quando você tem um projeto, no outro culto eu falei, você tem um projeto, arranca da gaveta. E se o projeto, Deus está no negócio, você vai ver prosperar. Quando o projeto tem a mão de Deus, está alinhado com o coração de Deus, não, esse negócio aqui eu vou assinar embaixo. Quando é do interesse de Deus, irmão, Deus ele move a situação. E agora Neemias começa a orar, oração e jejum. Ele começa no mês de Quisleu e depois ele vai até o mês de Nissan. Ele ora 3, 4 meses, até passar a estação do inverno e chegar ao verão. E aí ele, dentro do coração dele, fala assim, eu preciso fazer essa obra. E esse eu preciso fazer essa obra, primeiro nós temos que consultar Deus. Deus, o Senhor autoriza? O Senhor me ajuda? O Senhor prospera os meus caminhos, se essa for verdadeiro, meu coração estiver alinhado com o teu? E aí Neemias vai orando 3, 4 meses, até ele entrar na presença do rei. Ele entrava todo dia, mas é assim, irmãos, ele podia entrar todo dia, só que ele esperou o tempo de Deus. Existe um tempo de Deus para todas as coisas, irmãos. Existe um tempo, falou, é hoje. Ele sentiu, é hoje. Vamos ver? Capítulo 2. Vamos no versículo 4. Já que me deram um tempinho a mais, vou até o que? Às 9h15, pastor? 9h15? No 2 e no 4. O 2 e o 4 para ser mais rápido. E o rei me disse, que me pedes agora? Olha lá. Por isso que tem coisa que a gente tem que pedir para o rei. Vocês entendem o que eu estou falando? Tem coisa que nós temos que pedir para o rei, irmão. Pedir coisa certa. Olha só. O que pedes agora? Então orei a Deus do céu. Ora a Deus, irmão, para pedir as coisas certas. Versículo 5. E disse ao rei, se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Faz uma pergunta. Ele era uma pessoa importante, irmão. Ele falou assim, eu quero saber, você vai ficar ausente, mas nós gostamos de você, você é uma pessoa simpática aqui, quando você vai voltar? E aprove ao rei enviar-me, apontando um certo tempo. E no versículo 7 está o segredo da prosperidade de Neemias. E a prosperidade da igreja. Porque toda vez que você lança um projeto, está nesse versículo. No versículo número 7 vai ter a resposta. Olha aqui. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-se-me cartas. Toda vez que você tiver um grande projeto, irmão, pede carta para o rei. Sabe qual rei? O rei Jesus, aleluia. É ele que vai abençoar a tua saída, meu irmão. É ele que vai dar prosperidade na sua caminhada. Pede carta para o rei.
Aqui é figurativo. Aqui era um rei mortal, né? Mas trazendo para o mundo espiritual, como é que nós devemos fazer? Nós estamos numa grande obra e não podemos descer. E grandes projetos, irmão, se o rei não der carta, você não sai do lugar não, Carol. Você vai ficar parado. Então Neemias, ele sabia a importância de ter a anuência do rei, assim como a igreja. A igreja está com um grande projeto, e nós estamos pedindo carta para o rei, aleluia. Senhor, dá carta para nós irmos adiante. Porque muitas vezes num projeto, não adianta pedir aquilo que nós não precisamos, né? E nós vamos ver aqui, né? E Neemias, ele traçou um plano tão bonito e tão inteligente, né? Guiado por Deus, que ele fala assim: o senhor me dá carta? Aí o rei: eu te dou carta. E o que ele vai pedir? Vamos ver? Aí ele fala assim: disse mais ao rei: se me parece bem, me dá carta para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê o quê? Madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o que está escrito? E o rei me deu. Irmãos, quando você tiver um projeto, não pede mais do que você vai usar. Lá atrás falou assim: os muros estão fendidos e as portas queimadas a fogo. Ele pediu mais do que ele já sabia da notícia que ele recebeu? Não. Ó, fala para Asaf, o guarda da floresta, para ele me dar madeira, né? E lá nós vamos resolver o resto. Então tem muita coisa que nós estamos ainda no alicerce e nós já queremos telhado. Não. Deus, ele vai dar tudo, porque tudo nós temos que entrar debaixo da dependência de Deus, irmão. Senão não é milagre. Se nós não nos inclinarmos, nós pedimos carta para o rei, e ele vai dar, ele vai nos dar. A cada passo que nós demos, ele vai dar, ele não vai encolher a mão. Se o projeto estiver na direção dele, irmão, não falha, não erra. O tempo de execução vai ser curto. Nós vamos desfrutar das benesses de Deus. Se nós tivermos o projeto alinhado com o coração de Deus, nós vamos fazer prosperar o grande negócio, aleluia. É por isso que Neemias fala assim: eu já estou aqui em cima do muro, eu estou numa grande obra e eu não posso descer, aleluia. É isso que nós devemos ter no coração. Ele começou lá orando a Deus, e agora ele já está em cima do muro. E o povo querendo fazer ele descer. Ele falou: não, rapaz, você não sabe o quanto custou para eu chegar aqui. Começou na oração. Vocês sabem quantos quilômetros era de Suzã até Jerusalém? Quem sabe aí? Os estudiosos da Bíblia. Chega a se dizer até 1.200. É como se fosse daqui até Cuiabá. Era de quê? De jato? Não, de cavalo. E desce do cavalo, e a pé, e sobe no cavalo, e toma água, e para. Quantos anos você está nessa lida, pastor? 10. Aí fala: mas vai construir? É 10 anos, irmão. Não é 10 dias, não. Suado. Tem coisas que Deus vai olhar e Ele vai assinar. Por quê? Você perseverou, você caminhou, você enfrentou as dificuldades, você foi adiante. Agora é hora do quê? De botar a mão na massa. E eu vou dar para você aquilo que é necessário. Às vezes você não vai: vou catar um monte de... eu sou amigo do rei. Você é amigo do rei, mas você vai pegar o necessário, meu amigo. Não vai achar que você vai estufar o bolso, não. Você vai pegar o necessário. E Neemias, esse homem simpático, eu acredito, né? É que nós chegarmos no céu, se Deus assim, eu quero dar um abraço nele. Fala: Neemias, você nos ensinou muita coisa. Você nos ajudou a ser melhor, né? Como ser humano, né? Como pessoa, como projetista.
Porque Neemias, ele tinha qualidades que poucos homens têm. Altruísta, né? Um homem bem relacionado politicamente. Falou, deixa eu falar com os governadores. Você acha que ele não tinha porte, irmão? Ele era um diplomata. Ele era um cara que tinha cultura, ou talvez até falava mais de um idioma, né? Porque naquela época, os impérios, quando se conquistava vários países. Então o cara tinha que ter diálogo, né? Tinha que ter uma conversação muito boa. E Neemias, ele tinha tudo isso daí, né? E outra coisa, ele era uma pessoa que pensava no próximo. Isso daí conta no teu relatório e no meu relatório. A hora que Deus puxar, não, esse camarada aí, ele ajuda os outros, ele tem um coração para abençoador. E Neemias agora, ele seguiu viagem e chegou em Jerusalém. E uma das táticas de Neemias é o quê? Esse daqui nós temos que aprender. Ele era o quê? Qual que era a função dele no reinado? Ó, irmão, quero falar uma coisa para vocês aqui, bem bacana. Quando a gente não é da área, mas quando nós estamos com o coração alinhado com Deus, Deus faz prosperar o nosso caminho, pastor. Neemias era copeiro, ele não era arquiteto, ele não era construtor, mas tamanho a dedicação, tamanho o amor por aquelas vidas que estavam lá em total desprezo. Deus falou, é você, eu vou te usar, eu vou fazer. Irmãos, ele saiu, por isso que eu falo, pessoas que estão no auge, você acha que elas querem pegar em colher de pedreiro? Não. Mas Neemias ele mostra para nós. Ele fala assim, ó, não importa o quanto você tem, importa o que você tem dentro do seu coração. Isso sim importa para Deus. Não adianta, paguei. Não, Neemias ele não foi esse cara. Porque tem cara que é arrogante. Eu paguei para o cara fazer. Eu tenho dinheiro mesmo. Não, Neemias não. Falou, olha. E tem outra coisa também. Ele não pediu o cargo lá em Jerusalém. Ele foi lá, vou trabalhar. Estou aqui no muro e nós vamos sentar pedra. Nós vamos para o ataque. Aqui comigo não tem essa não. E até imagino que a hora que ele chegou lá com a escolta, com a carta do rei, né, os caras falaram, rapaz, esse daí é um engomadinho do rei, né? Então muitas vezes nós fazemos juízo errado de pessoas. Às vezes quando fazemos juízo certo também. Mas a pessoa tem que mostrar, irmão. Mostra quem você é. Mostra quem você é para Deus. Às vezes para o homem, bacana também. Porque é o seguinte, sabe quando você vai conquistar as pessoas? É quando você estiver junto com elas. Neemias não fazia acepção de pessoa. Então, rapaz, vocês trabalham, eu trabalho. Eu vim com propósito. No seu projeto tem propósito? Nos teus projetos tem propósito? Porque se não tiver propósito, irmão, está falido. Neemias tinha propósito no projeto. Eu vou lá, nem que tiver que assentar pedra, eu vou assentar. E o que aconteceu? E quando o inimigo vê que você realmente está no propósito, irmão, aí eles vêm. Eles não fazem nada. Pedra de tropeço. Mas a hora que ele vê você fazendo, rapaz, ele vai lá, desce daí. Aí o tema da mensagem qual que é? Pai, estou numa grande obra, eu não posso nem dar ouvido para vocês, rapaz. Já caminhei 1.200 quilômetros, orei 4 meses, conversei com o rei, ele me deu carta, consegui arrebanhar muita gente. Vou descer nada, rapaz. Vou dar conversa para malandro? Não, irmão. Cuidado você que você está com seus grandes projetos. Cuidado quem você escuta, viu? O Salmo de número 1, ele é bem instrutivo para todos. Bem-aventurado o varão o quê? Que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Irmão, se você tem um projeto, fica escutando malandro não. Fica escutando quem não sabe nada. É melhor você escutar o conselho de um que não é pedreiro do que um cara que é pedreiro, mas o olho dele é olho de boi.
não serve para nada, irmão. Não faz prosperar os seus caminhos. Agora Neemias não. Neemias ele estava bem pautado, um homem robusto espiritualmente. Rapaz, já estou aqui, dei 1.200 quilômetros, estou aqui no meio do meu povo. Primeira coisa, ama o povo que está à sua volta, ama o desvalido. E eu não vou ter tempo para isso, porque o tempo não nos permite. O livro de Neemias é um livro muito lindo, muito instrutivo, muito bacana, e as pessoas passam por ele correndo, não se debruçam nas escrituras para conhecer essa pessoa tão especial chamada Neemias. E Neemias vai nos mostrar que ele senta com os magistrados. Ele é um homem que é bem relacionado, é um homem que ele tem penetração no meio da sociedade. Não é o status com que ele chegou que move as pessoas, mas é o coração dele que move o coração das outras pessoas. É isso que faz a diferença num homem e numa mulher, viu? Se você quer, não consigo conquistar ninguém como amigo, você precisa ler o livro de Neemias mais vezes. Por isso que a Bíblia ela é sempre atual, né? Neemias estava lá atrás, num lugar abandonado, muros fendidos, portas queimadas a fogo, um povo que não era bonito, né? Porque se tinha miséria ali, com certeza eles não estavam bem vestidos, não desfrutavam das melhores casas. Mas quando o homem de Deus chega, pastor, ele muda a circunstância da história. Deus quer usar você, meu irmão e minha irmã. Deus quer usar você para fazer a diferença no meio de uma sociedade. Eu quero fazer a diferença. Muda a tua maneira de viver. Vamos aprender com Neemias hoje. Neemias é esse referencial. Não importa se a pessoa não tem, importa que você tem. Esse é o grande segredo, irmão. Nós ficamos esperando, será que o cara vai me dar? Não, irmão. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Neemias largou tudo para trás. Eu não sei se ele tinha um salário, com certeza ele tinha, pela envergadura dele, eu acho que ele era um alto escalão. Mas o que ele fez? Falou: rei, abandona esse negócio de salário aí, que eu tenho um projeto. E projeto de Deus é mais importante que o dinheiro, pastor. Aleluia. Os projetos de Deus são sempre melhores, aleluia. São sempre maiores. E as benesses que você recolhe das coisas de Deus são maiores, irmãos. Quando você não quer nada, aí é que Deus te abençoa. Quando você tem um coração interesseiro, irmão, você só anda para trás. Mas quando você não tem interesse, ele era o quê? O que ele virou? Se vocês não leram a Bíblia, eu vou adiantar. Ele virou governador, irmão. Ele entrou eu só quero ajudar os meus irmãos. Quando o seu coração está alinhado com o coração de Deus, irmão, a última coisa que você vai pensar em tudo, sabe o que é? Grana. Você nem passa pela tua cabeça, vou roubar, vou catar, vou tirar. Não. O homem que tem o coração alinhado com Deus, o coração dele não está nessas coisas. Ele quer agradar a Deus. O que ele fala na Bíblia? Senhor, lembra-te de mim. Glória, lembra-te de mim. Ele queria que Deus se lembrasse. Não era os irmãos, não. Ele queria que Deus lembra de mim. Olha só a simplicidade. Não era por orgulho, mas a simplicidade dele vai assim: Deus, lembra de mim, né? Eu quero te agradar. Era um homem que não era soberbo, ele era um homem humilde. E ele falava: Deus, será que eu estou te agradando? Será que você está agradando a Deus com as tuas atitudes? Será que eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes, irmão? E muitas vezes nós falamos: nós somos crente. Eu sou crente, tenho 18 anos de igreja. Você não conhece ele? Não, eu não conheço mesmo, eu não conheço, nem eu. Eu poderia ter feito muito mais.
Poderia ter aprendido muito mais com Neemias. Nós estamos aquém, irmão. A igreja no Brasil e no mundo está aquém. Nós estamos vendo horrores, barbaridades, um evangelho chulo, um evangelho lixo, pregado por pessoas sem compromisso. Agora, hoje nós aprendemos com Neemias, um homem que marcou a história, um homem que selou um tempo em Jerusalém. Esdras veio construir o templo. Agora ele falou assim: agora eu ponho os muros, agora eu cerco aqui e nós vamos ficar seguros. Neemias tinha um objetivo, irmão. Se você tem uma obra a fazer, faça com amor, faça com destreza, né? Porque Deus, Ele está olhando, Ele está vendo você, está vendo tudo que você fizer, está nos anais de Deus. Ele está anotando tudo, Ele vê tudo. E quando você começar, Neemias era festeiro ou não? Agora eu peguei vocês, né? Além de ser bonito, cheiroso, né? Que eu acredito tudo nisso daí, um homem bem relacionado, com uma boa dicção, um cara, um gentleman, né? Como diz aí, uma pessoa, né? Toda cheia de quesitos. Será que ele era festeiro ou não? Ou ele era um cara sério, um cara duro, um cara inflexível? Não, ele era festeiro. Ah, pastor, quem te contou isso? A Bíblia, né, irmã Carol? A Bíblia tem que contar tudo para nós. Vamos ver se ele era festeiro ou não? Vamos? Então vamos lá. Capítulo de número 5. Vou pegar do versículo número 15 para a gente entender o que é ser um homem generoso. Posso ler? Vamos lá. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, dizendo Neemias, oprimiram o povo, olha só, e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os meus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz. Ó, Neemias falando, ó, esses caras fizeram tudo isso, eu não fiz isso daí não. Por causa do quê? Do temor de Deus, irmão. Ele sabia quem era Deus. E aí ele fala assim: antes também na obra deste muro fiz reparação. Olha lá, eu trabalhei e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali à obra. Também 150 homens dos judeus, ó, e dos magistrados, bem relacionados, e os que vinham a nós dentre agentes que estão à roda de nós, e se punham aonde? Na minha mesa. Ele era festeiro ou não? Versículo 18. E o que se preparava para cada dia, esse é o pastor Alessandro, era um boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Sabe qual que é a tradução desse versículo? Para o povo que trabalha, nós temos que festejar. A obra de Deus, irmão, se for milagre de Deus, tem que ter repartição de pão. Repartiu, tem que ter alegria no meio da obra de Deus. E Neemias mata o boi. Todo mundo trabalhou? Trabalhou. Vocês são merecedores do quê? Da alegria, né? De compartilhar os benefícios que Deus tem nos dado, né? Não seja avarento, não pegue para você. E ele falou assim: o pão do governador, que seria o salário, esse eu não quero, eu prefiro dar para os meus irmãos, eu já tenho o suficiente, Deus já tem me abençoado demais, eu quero é fazer festa com meus irmãos. Irmãos, Neemias é pouco tempo para falar de um grande homem. É pouco tempo para falar de um grande homem. Ele falou assim: ó, o tempo que vocês ficaram tristes, vamos ver se o tempo que eu ficar aqui, vocês ficam alegres junto comigo.
Neemias era fazedor de festa. Andava no palácio, você acha que não tinha festa no palácio, irmão? Tinha ou não, Valdir? Todo dia. Rico, vamos fazer um festão aí, mata aí. Então ele era perito em festa. Ele falou: vocês estão tristes? Então nós vamos festar. E quem trabalha e vê o resultado, ele se alegra. E o tema dessa mensagem é: eu estou numa grande obra e eu não posso descer. E essa é uma mensagem cristocêntrica, irmão. Essa é uma mensagem cristocêntrica. Eu quero findar essa mensagem, usando esse versículo da parte B. Estou numa grande obra e não posso descer. Neemias, ele representa, espiritualmente a Cristo, porque Cristo, ele subiu no madeiro. E alguns diziam: se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo, desce daí. Talvez ele lembrou de Neemias, falou assim: eu estou numa grande obra e eu não posso descer. Se Cristo descesse, você e eu estava perdido. Mas Cristo, ele estava no madeiro e falou: eu vou até o fim. Se Deus colocou uma obra na tua mão, vá até o fim, não desça. Porque o que o inimigo mais quer é que você desça. E aí você vai perder a grande oportunidade de ver a grandiosa mão de Deus trabalhando ao teu favor. Amém? Eu encerro aqui a minha mensagem. Espero que o livro de Neemias seja precioso aos teus olhos também, assim como é aos meus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.